Jovens de todas as idades, eu sou Fernanda Piacentini e esse é o Sem Frescura. Hoje eu recebo aqui um ator jovem que está fazendo muita coisa acontecer aí, teatro, TV, cinema, seriado. Ele é o Paulo Verlin e ele vai contar tudo para nós, um pouquinho dessa sua história e da história dos atores no Brasil hoje, da realidade. Né, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Tem o S no final, Verlins. Verlins, Paulo Verlins, é verdade. Que bacana ter você aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu queria falar também um pouco dessa coisa do ator hoje, né? Porque desmistificar um pouco dessa coisa do glamour, né? De ser ator, que você sabe muito bem que não tem nada disso, né? É só na hora da foto mesmo. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria te conhecer melhor. Eu vi uma entrevista com você e você contando a sua história e achei muito legal. Mas algumas coisas não deram decorrência ali na entrevista. Então eu queria saber, você com 14 anos foi que você ficou, que a sua mãe te ajudou, 13 anos, a fazer um curso. Sim. E com 14 ou 15 você já ficou órfão, foi isso? Foi. Ela morreu, eu tinha 15 anos. Na verdade, essa história, ela teve que assinar uma declaração da escola, porque o curso era de período integral, manhã e tarde, o curso de teatro, e a escola eu teria que estudar à noite. Só que com 13 anos na época, não podia? Final dos anos 90, eu não podia estudar à noite só a partir dos 15 anos, né? Achei que podia, porque antes era uma bagunça, né? A gente assistia tudo quanto é coisa. Mas aí, enfim, tanto que eu pude, mas ela teve que assinar uma declaração. Meio emancipante. Exatamente, dizendo que ela autorizava, enfim, Entendi. eu estudar à noite com 13 anos. E aí o que me possibilitou a começar no teatro, né? E era você e a sua mãe só? Meu pai até também. hoje, eu tenho 4 irmãos, e a minha avó, mãe dela, morávamos juntos. Mas em casa, eu, meu pai, minha mãe e minha avó. E aí, enfim, minha mãe meio que era o pilar da família, e com 15 anos ela faleceu. Mas você não ficou desestruturado assim, então? Não, porque eu tinha os meus irmãos, mas eu morava sozinho com meu pai e a minha avó com 15 anos. Entendi. E aí, como a coisa também começou a caminhar, enfim, eu tive que trabalhar, eu continuei fazendo teatro, fazendo curso de teatro, me apresentando. Os meus horários eram muito loucos, né? Então, eu não consegui. Meu pai é deficiente físico, ele não anda. E a minha avó já era bem idosa na época. E ele não trabalhava, então ele era... Meu pai era aposentado. Ele é aposentado, né? Até hoje está com 83 anos. Caramba! E a minha avó já é falecida também, faleceu 3 anos depois que minha mãe morreu. Gente do céu. E aí só ficou meu pai. Então você não ficou com uma estrutura familiar, não? Realmente. Não, fiquei porque eu tenho 4 irmãos, né? E a gente é muito presente um na vida do outro, mas acaba também que eu já tinha uma independência. Uma estrutura financeira de pai e mãe? Não, meu pai é aposentado, enfim, ele é aposentado com 1,5 salário. É realmente uma loucura. Mas por nunca isso que eu tive você que querer trabalhar. ser ator, né? Sem essa muita coragem, muito loucura, amor, né? Uma grande loucura. O que é amor demais? Não, total, né? Porque a gente, enfim, a ideia, quando você se apaixona por uma profissão, que foi o meu caso, me apaixonei pelo teatro, você não pensa na estrutura financeira, né? O que essa profissão pode trazer financeiramente, ainda mais com 13, 14 que você vai falar, gente, mas aqui, o que eu fiz? E aí hoje, já quase 20 anos depois, eu entendo, né? Profissionalmente, já há 15 anos fazendo isso. Sua primeira peça foi aos 15? Primeiro espetáculo profissional mesmo, um pouquinho mais depois, né? Você é de onde? De São João de Meriti. Tá. Do Rio. É do Rio. Na Baixada Fluminense. E você fez Martins Pena? Me formei pela Martins Pena. Primeira escola sua foi Martins? Primeira de teatro, sim. Escola, sim. Com quem que você estudou lá, professor? Eu tive aula com Flávio Souza, que hoje é o meu parceiro de trabalho. Inclusive o espetáculo que a gente estava em cartaz em São Paulo agora, o Piquenique. Ele que dirigiu, ele foi meu professor na Martins Pena, e a gente criou uma relação totalmente de irmãos, né? E a gente se tem na família até hoje. Que legal. Juntos, né? A gente trabalha junto. E é um barato, né? Porque você tem aula e acaba aqui no mercado, você acaba encontrando os professores como colega de trabalho. Legal esse vínculo, né? É um barato, assim, né? Isso muito legal. Ô Paulo, e você começou com teatro, então? Sim. Depois do teatro, qual foi a sua próxima experiência? TV, cinema? Foi a TV.
Foi a TV. O que você fez na TV? Em 2010 eu tive minha primeira experiência com um seriado que chamava Força Tarefa, com a direção do Alvarenga. Eu já ouvi falar. Que era um seriado com Murilo Benício, com Milton Gonçalves. Maravilhoso. E eu fiz parte da segunda temporada. Eram por episódios, né? E eu fiz um episódio na segunda temporada, que foi a minha primeira experiência na televisão com um personagem legal. E foi através de teste de elenco? Não, através do teatro mesmo, produtor de Ele elenco. é ansioso, como todo artista, Não, né? eu tô tranquilo. Aí Não sei nem... você balança na não, balançando você fica... Maravilhoso. Mas se mandar... O foco vai amar, né? Mas a gente é ator, né? Se mandar parar e ficar quietinho dando texto, a gente faz. Artista é complicado. Paulo, desculpa te interromper. Imagina. Tá, e daí você fez a Força Tarefa, um episódio. Força Tarefa. Não foi teste. Não, eu fui É legal para as pra pessoas fazer. entenderem como é também a vida de um ator, tudo, né? Porque existem vários métodos e várias formas, né? Aham. Existem as pessoas que fazem teste, eu também já fiz teste. E... Já passou, já não passou? Exato, já não passei algumas vezes. Aham. Mas na televisão eu sempre fui parar lá pelos convites, assim, isso foi muito legal. Porque as pessoas também me conheciam através do teatro, começaram a me convidar. Aquele perfil lá, lembrei do Paulo. Sim, tal. o Força Tarefa foi muito isso. Que legal. Por exemplo. E aí depois tudo que fui fazendo, as novelas de um modo geral, em Família, Joia Rara, foram novelas que, por exemplo, em Babilônia, foi onde eu conheci o Denis Carvalho, que é um cara importantíssimo na minha carreira. Diretor da... E eu fiz um teste para Babilônia, que era uma novela do Gilberto Braga. Eu estava fazendo em Família, que foi a última novela do Manuel Carlos. Foi. Que eu fui convidado para fazer, e tinha um personagem, a produtora de elenco me apresentou para o Jaime Monjardim e ele me convidou para fazer. E aí o André Reis, que era o produtor da novela na época, me convidou para fazer um teste para Babilônia. E aí eu fiz e passei. E fiz um personagem divertidíssimo, que chamava Tom Cruzes, que era um mototaxista bem louco, que dava em cima de todas as mulheres da novela, que era apaixonado pela Regina, que era a personagem da Camila Pitanga, enfim. E aí eu conheci o Denis. Foi uma grande oportunidade na TV. Foi um personagem legal. E aí o Denis me convidou para fazer Rock Story, que foi a novela da Maria Helena Nascimento. Com o Rafael Witt, a Aline Moraes. A Aline. E aí foi realmente um grande personagem para mim, assim. Foi um personagem que eu tive muito destaque, tive a oportunidade de mostrar um trabalho muito diferenciado, no sentido que o personagem tinha um gráfico, né? Era um personagem grande. Não era, mas se tornou um personagem grande. Uma parceria que eu fiz com o Leandro Daniel e com o Caio Paduan, que era um trio que deu muito certo na novela e foi um barato. Quer dizer, a vida do ator não é só... É bacana, né? Porque é uma construção, né? Aos poucos, né? Tanto de networking, de contato, que vai te vendo, que vai te sentindo, o professor, que é diretor também. E, enfim, não é só você chegar aqui e tentar pegar um assessor e fazer teste de elenco, porque existe toda uma construção. Existe uma construção, mas existe isso também, né? Existe, mas acho que esse investimento tem que ser muito mais bem estruturado, né? Essa estrutura que você teve, do que o ator tem desde o início, ajuda bastante, né? Eu fui construindo, de fato, as coisas aos poucos, né? Então, um jovem que ansiava, né, você estava por aqui estar no Rio no de teatro, Janeiro, né? E eu passei por uma formação antes de tudo, e as coisas foram vindo gradativamente, né? E claro, você tinha um talento também, porque a gente conhece muitas pessoas, gente que fica 40 anos tentando, mas nunca teve uma grande oportunidade, porque talvez também falte, às vezes falta realmente alguma sorte, alguma coisa, mas às vezes falta também um talento, né? Acho que fazendo isso aqui já há 15 anos, profissionalmente mesmo, um pouco mais de 15, eu fui entendendo algumas coisas sobre a profissão, assim. A profissão não é sobre merecimento, né? Merecer, a gente merece muitas coisas. Eu mereço muitas coisas, você merece muitas coisas, você que está aí merece muitas coisas, mas não necessariamente é sobre merecimento. São muitas outras questões que estão por trás, né? Como você disse, network, o que acontece, é toda uma construção, a maneira com que você leva a sua carreira e também, enfim, cada um merece o seu espaço, né? Acho que também aguenta a pressão. Acho que tudo isso é visto também, né? Ali com os diretores, com o outro, né? Aí você teve 2 grandes personagens na TV, né? Em 2 grandes produções, né? Eu já fiz, acho que foram 7 novelas e 6 seriados. Quer dizer, você fez umas participações, aí você já pegou um personagem grande em... novela mesmo, Babilônia. do início ao fim, eu fiz algumas, participações muito mais, né? Participações é mais normal, né? Mas você fez já um papel grande em Babilônia, que você falou, Babilônia, em Rock Story. Rock Story. Aí
Em Família, não era um personagem grande, mas era um personagem que estava dentro da trama. Em Família em geral não foi uma era produção um personagem muito legal, que eu entrei no meio da novela, que era para uma participação, e as autoras, a Thelma Guedes e a Duca Rasches, me deixaram até o final, por exemplo. Joia Rara foi uma novela... Quando foi Joia Rara? Foi em 2013. Eu não morava... Não, eu morava aqui já. Era uma novela muito legal. Eu ouvi falar muito de Joia Rara. Uma grande produção, né? Muito, muito, muito. Quem? Até uma Guedes do Carchid, eles são ótimos. Eles fizeram... Direção da Mora Malte, né? Nossa, nem tem que falar, né? A novela era bem legal. A estrutura ali tinha, né? Ô Paulo, e daí depois, você fez novela, você fez teatro, cinema. Quando é que você foi batizado em série cinema? Seriado? Eu fiz um seriado em 2013 que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, que foi um seriado muito legal, que chamava Copa Hotel, do GNT, com a direção do Mauro Lima e do Tomás Portela. Que eu tinha acabado de fazer um espetáculo com a Aline Moraes, que chamava Doroteia, que era um espetáculo muito legal, assim, com a direção do João Fonseca. Olha, tá vendo, gente? Aí, ó, todo, né? Exatamente. É toda uma... E aí o Mauro, ela tinha acabado de começar a namorar o Mauro. E o Mauro tava fazendo esse seriado lá. E aí ele tava escalando o elenco e falou, pô, Paulinho, chama o Paulinho pra fazer. E foi um personagem pra mim muito legal, que chamava Bill, que era um carregador de malas do hotel, que era, enfim, a história de um hotel em Copacabana, muito tradicional, e que o patriarca, dono do hotel, morria e o filho voltava da Alemanha. Quem fazia o filho era Miguel Thierry. E aí, enfim, acabava que eu ficava muito próximo desse rapaz, que era o dono do hotel, e acabava, enfim, que era meu patrão, no caso, né? E era um personagem incrível, era incrível. E aí tiveram duas temporadas. A primeira foi a direção do Mauro Lima com o Tomás Portela, e a segunda, a direção do Vicente Amorim, a direção muda também, mudou também, né? Porque mudou, né, a temporada. E muda muita coisa? Mudou muito, mudou a estética do Mudou a estética também. Porque também é muito legal, né? Porque o roteiro muda de uma temporada para outra, enfim. De certa forma, existem séries que não mudam. Mas, por exemplo, o Copa Hotel, cabia a mudança. Cabia a mudança, porque eu vou falar, gente, era uma renovação, né, do hotel, que era uma estrutura física, uma arquitetura, né? Entendi. Muito, muito presente. E aí são pessoas que eu levo essa parceria até hoje. E aí conheci o Vicente lá. E aí depois o Vicente me chamou para fazer um filme dele que chamava Rio Eu Te Amo. Sim. Que era a franquia Nova York Eu Te Amo, Paris Eu Te Amo. E teve uma produção aqui no Brasil que é da Conspiração. E o Vicente me chamou para fazer que eram 5 quadros dentro do mesmo filme. Então era um quadro do Vicente Amorim, do Fernando Meirelles, da Nadine Labac, que é uma diretora incrível, que fez agora o Cafarnaum, que é um filme incrível, e que ela fazia como atriz. A minha participação no filme era com ela. Olha. Que era incrível no quadro do Vicente. E eu acabei que eu fui parar no quadro do Fernando Meirelles também. Cara, você teve também, foi te jogando, o universo foi te jogando no lugar certo. A gente teve sorte. Né? Mas muito trabalho também, muito trabalho. E eu conheci o Fernando ali. Como é trabalhar com um diretor como o Fernando Meirelles? Cara, foi uma experiência muito louca, assim. Eu tive 2 diárias com ele. Uma participação rápida, mas foi muito legal. Ele lá mesmo, O Fernando, E eu fiquei muito tenso. Falei, caramba, vou gravar com o cara. E era uma cena que era eu e, sei lá, 150 figurantes. Era uma coisa... O psicológico ainda bate. E aí eu fui falar com ele, ele falou, eu vi tua série, o Copa Hotel, lá do Vicente. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, pô, você tá muito bem na série. Eu falei, que loucura. E aí um bate, né? Você fala, realmente... Como assim, né? É uma coisa muito plural, né? Então, louco, né? Ele lá em Los Angeles, ele falou, não, eu vi em Los Angeles. O Vicente me mandou, eu falei, eu assisti. Eu falei, porra, que do caralho, ele viu a série, né? Tá vendo? E aí falou sobre o personagem, enfim, precisava de um cara e apresentaram. E ele sabia que eu era o ator da série do Vicente, né? E que tipo de... O Vicente é um cara muito legal, que ele me levou para fazer esse filme e depois me chamou para fazer o Espinosa, que foi o último seriado do Domingos Montanhé que a gente fez junto. Poxa, um cara massa. Que era do caralho, muito legal, é uma série muito legal. E aí depois ele fez o Velho Chico, que foi onde aconteceu a tragédia. A tragédia, né? Um grande ator no auge, né? Produzindo muito, né? Em todos os E o Espinosa teria a segunda temporada, né? Ele não teve. Que pena, não tinha né? sentido também continuar. E voltando ao Fernando, a gente sempre tem uma curiosidadezinha, porque é o que, né? O nosso... Enfim, como é trabalhar com ele como é um diretor como o Fernando ali?
trabalhando? Ele foi muito doce, né? Assim, eu tive uma experiência de 2 dias com ele, né? Uhum. Seria incrível ter uma experiência de, sei lá, de um trabalho, né? 6 semanas filmando com ele, acho que seria incrível. Muito doce, muito generoso, enfim, foi muito... E o quadro dele era um quadro, no filme, um quadro mais experimental, né? Uhum. Ele apostou num esquema bem experimental, o que foi bem interessante também. Ele pode experimentar, né? Ele é um cara que está podendo já experimentar, tranquilo. Fazendo filme com Mas só de estar num set com ele, já, pra mim já foi incrível. Motivo incrível. E saber que ele te viu, né? Que a gente possa repetir isso em algum momento. Né? Aí, Fernando, quem sabe você vê a nossa entrevista. Quem sabe? E vem aqui também. E então, com todas essas experiências, você conseguiu adquirir um olhar também, você tem um olhar curioso, um olhar você já percebia ali como funcionavam as produções, isso te levou para a direção. O que fez você entrar na direção teatral? Eu acho total, eu sou um cara muito curioso, então acaba que o Copa Hotel, por exemplo, foi um lugar onde eu aprendi muito sobre a questão do audiovisual. Qual é o seu signo? Libriano, sou Libra. Libriano. E aí eu aprendi muito dentro desse seriado porque os diretores eram muito parceiros, né? E o diretor de fotografia da primeira temporada era o Fernando Yang. E aí era a Fernanda Yang? Fernando Yang. Ah, Fernando Yang. É o Fernando. Era algum parente dela, não, né? Eu acho que não. Que loucura. Eu acho que não, mas ele é um grande diretor de fotografia hoje, faz vários filmes e séries e é um cara que está no mercado mesmo muito bombado. Olha, Fernando Yang, vamos trazer aqui para entrevistar ele. E é um cara que eu aprendi muito. Eu aprendi muito, por exemplo, sobre câmera, sobre lente. Então, na questão é uma coisa que eu me interesso. Então, eu saco tudo, eu sei. Você quer também para esse lado também no audiovisual? Eu tenho muito interesse, tenho. Mas eu entendo o que é lente fechada, o que é lente aberta. Então, se o cara fala, eu tô com uma 100 hoje no audiovisual... ISO, lá, balanço de branco. Exatamente, a gente saca, assim. Eu fui aprendendo com eles, assim, isso é muito legal. Isso não tem preço. Tanto que eu filmei agora em Brasília o Capitão Astúcia e é muito barato, então é um barato. Então, porque isso, ao meu ver, por exemplo, como ator, é uma coisa que já facilita o meu lado. Então, que lente que tá aí? Ah, tá 80, bacana. Eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Ah, tá 21, ok. Eu sei. Tá 40, mas tá mais aproximada, mais fechada. A gente vai... E você consegue trocar o chip rápido? Ah, cinema, teatro, TV, porque cinema é aquela expressão, né? TV é outra coisa. Teatro é histriônico mais, né? Total. Você consegue, você tem... Total. O que você mais gosta de fazer? Dá pra ser um sincerão aqui ou não dá? Você fez muito teatro, você faz muito teatro, né? Teatro. Você fez mais de 24 peças com 34 anos, 35 anos. Não, eu já fiz mais de 40 peças. Então atualize esse Wikipédia pra gente, tá? Não, mais. Atualize porque não sou eu que atualizo aquilo. Eu nem sei. Eu acho que todo mundo deveria atualizar o seu próprio Wikipédia. A assessoria de imprensa, se foram elas mesmo que fizeram, porque uma assessoria que eu tive, para saber, que eu acho que tem aqui. Eu não sei quem fez aqui, quem atualiza aquilo, tem muita Qualquer coisa. pessoa pode atualizar desde que ela consiga comprovar, sim, com links, entendeu? Entendi. Então você pode atualizar também. Nossa, aí pra gente que faz biografia, entrevistas biográficas, olha... Você vai lá, né? Bacana, que daí a gente estuda cada peça, sabe? Mais de 40 Caramba, com 34 anos você fez... Você é tipo Milton Gonçalves, então. Pelo amor de Deus. Que 90 anos, 100 filmes, 100 participações em TV, 40 peças de teatro, comerciais, você imagina isso? Não, é incrível, né? Em quase 90 anos é louco, né? Então você tá mais ou menos parecido, né? Ah, tomara aí. Quantidade que Deus aí. ajude a gente pra ficar, né? Que se mantenha. Ele trabalhou muito, né, cara? Trabalha. Não é um grande ator, né? A Provita é uma ONG fundada há mais de 20 anos para o auxílio ao tratamento de mieloma múltiplo aos hospitais INCA, Hemorrio e Pedro Ernesto. Hoje, especialmente, apresentamos o caso de Lohan, um menino que está em tratamento quimioterápico para poder receber transplante de medula. Porém, os percalços no caminho são muitos, e o Lohan, devido ao tratamento, sofreu uma trombose no cérebro e precisava de remédios que seus pais não podiam custear. Então... Oi, gente! Hoje nós da Provita estamos aqui no Hemorrio. Nós estamos com a Maíra, o Lohan. Nós aqui da Provita nos mobilizamos para poder entregar os remédios em tempo hábil para que Lohan pudesse continuar a sua quimioterapia. Missão cumprida nessa etapa. Mas, infelizmente, Lohan não é o único paciente que precisa de auxílio. São muitos e muitos.
todos os dias. E é por isso que nós pedimos a sua ajuda, doando sangue, quantias em dinheiro ou o que mais puder, para que o nosso trabalho possa ser levado adiante. A gente depende um do outro. Ajude-nos a salvar vidas. A gente precisa de você. Vamos falar então do teatro. Vamos. Quando você estreou como diretor de teatro? Como diretor, eu acho que foi em 2016, foi quando nasceu meu filho. Uhum. Foi, não foi? 2016, né? O Alguém Acaba de Morrer Lá Fora, que é um texto do Jô, que é meu irmão, meu parceiro, e um dos maiores dramaturgos de teatro vivo hoje do país, assim. Quer dizer, já pegou um textão, né? Já trabalho com o Jô como ator desde quase 15 anos, no Teatro Independente, que é a companhia da gente, que está estreando agora. Teatro Independente, é isso aí. Que é a nossa companhia. E aí eu falei, enfim, quando o Marcos Bruno, que é um amigo ator de Fortaleza, que eu conheci em Fortaleza em 2008, quando a gente fez turnê por lá. Uhum. E depois ele veio para o Rio, ele é mais novo que eu. E ele queria montar um espetáculo, enfim. E ele trouxe uma ideia e eu falei, cara, eu tenho uma ideia. E era um texto do jogo que chama Alguém Acaba de Morrer Lá Fora, que era um texto que eu gosto muito, que eu tinha uma visão estética já sobre aquilo. E aí eu falei, eu acho que é um texto bom. Mas e é denso, né? Um texto mais denso. É um texto denso, mas tem muito humor também, como tudo que o Jô faz. Tudo que você faz, você gosta de texto mais denso? Você gosta de variar? Engraçado, porque na televisão, por exemplo, principalmente Rede Globo, eles me veem muito como um ator de comédia. Mas um ator que faz humor. Não necessariamente, eles não me veem como humorista, mas os produtores, de modo geral. Porque eu tenho uma pegada, né? Se você não a ponto de te pôr no Zorra, mas pra... mas eu adoraria fazer Zorra, principalmente. Sério? Eu adoraria. Agora eu queria falar especialmente dessas peças, Pá de Cal e Piquenique. Sim. Piquenique está em São Paulo em cartaz? Piquenique está em São Paulo em cartaz, no Sesc Pinheiros. Desde o 1º de março. Desde agora, desde ontem. Desde ontem. Entendi. E fica até abril? Até o 29. De abril. 29 de março. De março também. Então, ó, né? Curta temporada, de 1º a 29 de março. E o que é o Sesc Piquenique? Pinheiros. Piquenique é uma história super bonita. É um infantil, porque quando meu filho nasceu, Tomé, vai fazer 4 anos agora em abril, eu e a Carolina, que é minha mulher, nós somos atores, enfim, a gente somos produtores também, a gente falou, poxa, o Tomé nunca viu a gente em cena, e ele ia fazer 3 anos. E a gente falou, acho que é uma oportunidade, vamos produzir um trabalho para que ele assista a gente. E aí a gente resolveu, e aí falamos com o Flávio, que foi meu professor na Martins de Pena, Flávio Souza, e aí a gente decidiu produzir um infantil, que é lindo, super bonito, super imagético, super esteticamente muito bonito. E o Piquenique fala quando narra a história de Greta, de uma menina que descobre que as comidas do mundo estão acabando. Olha. E ela, enfim, e ela vai atrás de respostas de por que está acontecendo isso, que é uma menina que adora fazer pães e está sendo prejudicada nas receitas dela, não está conseguindo fazer os seus pães porque está faltando ingrediente, porque as comidas não estão conseguindo crescer. É meio denso também. Não. Não? Não, a história é uma história bonita, de uma menina a história é linda, que narra, é uma narrativa de uma... E é infantil para crianças ou é uma história... Pega todas as idades, porque a gente trabalha com imagens, os bebês amam, porque tem música ao vivo. É lúdico. É muito lúdico e tem imagens. A gente trabalha com retroprojetor. Aquele bem antigo, não projetor, era o retroprojetor. E a gente faz as nossas projeções. Justamente para trazer uma coisa analógica para o espetáculo, assim. Uma coisa que não se usa mais, né, o retroprojetor. E todas as projeções do espetáculo, ao invés de serem com um projetor, é com retroprojetor. Então, a gente trabalha no começo do espetáculo todo com uma experiência, uma alquimia. Então a gente coloca uma tigela de vidro, e a gente coloca água, anilina, sorrisal, tem toda uma coisa, e os bebês amam, porque é uma imagem que fica bem... E tem algum incentivo, algum patrocínio, esse musical? O Piquenique, agora estamos lá pelo Sesc São Paulo. Tá, então o Sesc ele abraça Paulo, tudo, ele né? Que bancou. Bacana. Mas para montar não, nós fizemos um financiamento coletivo, que foi a primeira vez na carreira que a gente fez. Nossa. Um financiamento coletivo, que foi ótimo, que os amigos abraçaram. Tem funcionado, né? Muito. Eu tô vendo funcionar muita coisa. Isso foi um barato, assim, um barato. Os amigos que foram acionados todos, assim,
atores, sabe? Que eu já trabalhei, tipo, como Vera Holt, Vladimir Brista, Maria de Médici, que foi diretora de Rock Story também. E milhões e vários outros amigos que abraçaram a história, assim, foi um barato. Porque não tá fácil fazer teatro, tá difícil, né? né? Eu tá acho difícil. que... hoje eu tava vindo pra cá tá e vendo que parece que o Maison de France vai fechar, a Baden-Powell é meio abandonada. Então, cada dia a gente vai perdendo mais salas e salas de teatro. Como é que você vê isso? Na instância municipal, os equipamentos culturais que são os teatros, que é assim que a prefeitura chama, equipamentos culturais, eles estão bem sucateados, né? Os do município, né? Mas o que do município do Rio de Janeiro não está sucateado? O município está sucateado, entender, então... né? Que os hospitais estão sucateados, como é que os teatros não estariam, né? E você vai sair agora aqui, então, você vai estrear agora no Rio de Janeiro? Eu estreio o Pá de Cal. Pá de Cal. Que é o novo espetáculo da minha companhia Teatro Independente. Que legal, da sua companhia. Você fundou essa companhia? Fundei essa companhia. Quando você fundou? Fundamos em 2006. Nossa, muito tempo. Teatro Independente. Eu, a Carolina Pismel, minha mulher. Ela ali. Tá ali. O Jobilac, que é o dramaturgo. O Vinícius Arneiro. Uma galerinha. Que foi diretor da companhia durante muito tempo e ele se desligou no ano passado. O Felipe Abib, também que se desligou da companhia. E a Júlia Marini. A Júlia não pôde estar com a gente nesse espetáculo porque ela está na França, que ela vai fazer o novo espetáculo do Teatro Soleil lá. Que lindo, que massa. E aí ela não pôde estar com a gente. Quer dizer, as pessoas precisam correr por fora também. Uma coisa só não dá para torcer. E também a possibilidade também dela estar na França, trabalhando com a Riane Munischini, que é hoje uma das maiores diretoras de teatro do mundo, né? É um barato. Isso aí já, né? É, uma das maiores encenadoras vivas. Que incrível. Então você trabalha só com gente sensacional. Tem essa sorte. Né? Você estreia agora Pá de Cal, né? 16 anos que você dirige já. Não, dirigi desde 2016. Desde 2016, mas... Sim. A companhia tem 14 sua, anos. que é a companhia... Teatro Independente. Teatro Independente é desde 2006. 2006. Tá, você criou a companhia, mas não dirigia necessariamente. Não dirigia. O diretor artístico da companhia, dos espetáculos que a gente tem em repertório, foi o Vinícius Arneiro, que era um parceiro meu desde a escola de teatro, desde a Martins Pena. Quer dizer, você criou a companhia, mas chamou alguém para... Não, o Vinícius, a companhia era eu, Vinícius, a Carolina, todos fundamos a companhia juntos, né? Entendi. Então nós tínhamos a companhia e o Vinícius dirigia. Deixa eu agora perguntar uma outra coisa que me surgiu aqui. Qual que é a vibe qual que é da companhia de teatro? Porque cada companhia de teatro tem uma linha, né? Uma linguagem. A gente veio desde o TBC, do Arena, sim, sei lá, do Luiz Mendonça, né? Dos Fudidos Privilegiados. Sim. Qual que é a vibe da companhia de teatro? A companhia, a gente tem um privilégio que a gente tem um dramaturgo, né? Que escreve obras inéditas, então isso é maravilhoso. Uau! O Jobilac, ele é considerado um dos maiores dramaturgos de teatro vivo. É um cara talentosíssimo, enfim, super premiado, já ganhou todos os prêmios de teatro que existem no país. Assim. Eu quero entrevistar ele. Nossa, traz ele aqui. Por favor, vou trazer. Ele é incrível. Uma história incrível de vida e de carreira e profissão. Bacana. E ele hoje é autor contratado da Globo. Está escrevendo o seriado dele lá. É um barato, um cara muito, muito incrível. Que galerinha que você conseguiu, então, reunir. Deve dar boa, né? Deve ser bacana. E todo mundo junto, né? Desde o início, todo mundo. Saímos da escola de teatro juntos com a ideia de fundar o Teatro Independente, isso foi bom. Mas a linguagem do Teatro Independente é uma coisa que, enfim, isso a gente já produz uma dramaturgia inédita, isso já é bastante. Já é muito legal. E os primeiros espetáculos, por exemplo, o Cachorro e o Reboot, tinham uma pegada de uma investigação com relação ao melodrama, que era uma coisa que a gente tinha muito interesse. E, enfim, e aí a gente tinha esse sistema investigativo. O Cucaracha, que era um outro espetáculo da gente, a gente já queria abandonar a coisa do melodrama e vir para uma coisa e de começar a flertar um pouquinho com o teatro argentino em nível de dramaturgia, que tem uma linguagem mais direta, com diálogos mais cortantes, uma coisa mais... Que bebe do europeu, né? Bebe um pouquinho do europeu. De certa forma, mas acho que tem uma pegada muito autoral também, né? O teatro argentino. A Argentina está fazendo grandes coisas, não só com o cinema, então, né? Não, o cinema é incrível. O teatro argentino é uma coisa sensacional. Tem companhias incríveis. Timbre 4 é uma companhia argentina que é uma companhia muito, muito conhecida mundialmente, assim, que tem uma pegada muito legal. E o Beijo Minha Lápide, que é um espetáculo que a gente fez com o Marco Nanini, a companhia, que era uma produção dele, que ele convidou a companhia
para estar com ele. Olha. Que aí já tinha uma pegada totalmente diferenciada também. Um convite com a dramaturgia bacana, do né? Jô, com o Nanini e os atores da companhia. Eu estava como ator, com a direção da Bel Garcia, que é da Companhia dos Atores, que já faleceu. Então a companhia tem essa pegada. E o Padical agora... Espetáculo que vai estrear dia 12 de março. No Teatro 2 do Centro Cultural do Banco do Brasil. De quinta a segunda, todos os dias, às 20 horas, né? Até o dia... 20 de abril. 20 de abril, tá. Uma temporada de 2 meses aí, bem grande. Bem legal. Padical, qual é a história de Padical? E aí a gente narra a história de uma reunião familiar. O filho mais novo desse pai, que é o Isaac Bernard, que faz, o filho mais novo se suicida. Ele mora fora, na França, e a ex-mulher dele traz o corpo, traz as cinzas dele para a família. E o pai convoca uma reunião familiar, sendo que as 2 outras irmãs não comparecem. Elas mandam representantes. Então uma irmã é uma cantora muito famosa e manda a empresária dela. E a outra irmã está grávida, numa gestação bastante avançada, e não comparece e manda o marido. Então acaba que é uma reunião familiar sem família. E acontece uma série de acontecimentos que, enfim... Que ideia? De onde veio essa ideia? O argumento, ele é meu. Eu tive a ideia, Padical, o nome é meu, que foi também uma forma inédita de trabalho também, porque todos os outros textos do Jô, ele teve a ideia, ele apresentou a ideia dentro da companhia, e aí pela primeira vez eu tive a ideia, porque eu já produzi muitos outros espetáculos que eu tive ideias de argumento e levei para outros dramaturgos. Com o Jô, essa foi a primeira vez, assim. E o Jô redimensionou. Eu tive a ideia de falar sobre um conflito familiar. Então a minha ideia era falar a ideia do suicídio, o filho se suicida e os irmãos se reúnem com o pai. O Jô pegou a ideia e transcendeu a ideia. Ele falou, eu tive uma outra ideia. Por que a gente não faz a mesma reunião familiar por uma perspectiva diferente? Os irmãos não estarão. Aí já vai a genialidade do cara, né? Aí a criação. Ele é gênio. O texto tá do caralho, tá sensacional. Que incrível. O que acontece no texto, o que acontece no enredo, como esses personagens se relacionam e como ele traz à tona a relação familiar, porque acontece a relação familiar. É sensacional. Por isso que é diferente. Porque a minha ideia, de certa forma, ela era uma ideia supostamente clichê, de uma certa forma. Não que é clichê, mas não, assim, eu não tenho problema também de lidar com clichê, eu gosto. É uma ideia de base. Exato, é uma ideia base. É uma estrutura clássica. Em cima dali o criativo. Ele falou, eu tive uma outra ideia que eu acho que vai ser mais interessante. E é anos-luz mais interessante, mas a gente trabalhou em conjunto, companhia, é isso. A ideia base, ela é a mais difícil, eu acho. Sim. Né? A ideia base, você precisa da ideia, a ideia é tudo. Né? Depois da ideia base, cara, a gente pode viajar muito. Eu acho que é bem mais fácil, mas a ideia dele foi bem genial também. E Padical é isso, Padical é uma expressão que era muito usada na minha infância. Eu lembro dos meus avós, meu pai, minha mãe. A gente vai botar Padical nesse assunto aqui, hein? Vamos falar disso aqui e acabou. Nunca mais a gente fala isso. É meio isso. Bem baby boom. Que antigamente as pessoas botavam uma Padical em cima da sepultura para selar e não dar mau cheiro. Não se fala mais. Não se fala mais disso. Padical, a gente bota Padical e acabou. E quem são os atores? Você é o diretor. Eu sou Você diretor. dirige. Eu dirijo. O roteiro é dele. O texto do Jô. E quem são os atores? O elenco é a Carolina Pismel, que é atriz e fundadora do Teatro Independente também com a gente. O Isaac Bernard, que é um ator sensacional, incrível. O Orlando Caldeira. O Pedro França e a Ruth Mariana. Quer São dizer, 5 atores. Uma galera jovem, tipo assim, pro grande público televisivo. O Isaac não, o Isaac é um ator que tem 60 anos, é um ator que já está aí há muito tempo. Mas muito produtivos. Muito. Chegando aí fazendo coisas incríveis, com o ideias Orlando, por exemplo, o extraordinárias. Orlando é um ator que foi indicado ao prêmio do Domingão do Faustão, por exemplo, na última edição, pela novela Verão 90, que ele fazia. Ator super talentoso. Verão 90. Eu falei do Rafael Witt. Não, as duas são Ele Rafael fez Witt, os dois. né? Eu acho que eu confundi. A Ruth Mariana é uma atriz angolana refugiada no Brasil. É um barato. Ela Quer dizer, conviver com isso incrível. tudo deve ser e incrível. E o Pedro França, ele é ator, roteirista, jornalista. Ele é um dos roteiristas desse programa do Fábio Porchat, com essa história, né? Que é muito bom, que tá bem legal, né? É um cara incrível também, super. São atores
muito experientes. A Carolina, o Isaac, o Orlando, o Pedro e Ruth são atores incríveis. Quer dizer, ele é apaixonado pelo que ele faz, que dá pra ver aqui no olho dele, né? É legal quando a gente está realizado também, né? Porque às vezes a gente trabalha com o que ama, mas às vezes a gente trabalha meio frustrado, porque, não sei quem não é tão bom, mas não sei quem não é tão bom, tal coisa não é tão bom, a gente tem que ir aguentando algumas coisas pra... Agora, quando você tá com toda a verve junto com você, e companhia, né? Como a gente produz, como a gente... O bom é que tá na mão da gente, né? Então a gente pode convidar atores que você admira. Por exemplo, o Isaac é um cara que eu vejo o Isaac em cena, tem 60 anos, desde a minha formação. Desde que eu comecei a ver teatro profissional no Rio de Janeiro, eu vejo o Isaac. Então ele é um grande, ele tem um know-how enorme no teatro. Muito, muito. Um cara incrível. Já fez grandes produções, trabalha muito com a Aderbal. Aderbal Freire Filho. Fez marido grandes da Marieta. produções. Por exemplo, ele fazia o Incêndios, o espetáculo que era da Marieta, com a direção do Aderbal. Incrível, né? E ele fez vários espetáculos com o Aderbal já. Premiadíssimos, quase muitos deles, né? E é um cara que eu tô generosíssimo, um grande ator, e que tem uma generosidade incrível de lidar, assim, com as coisas. Que Dirijo bacana. ele com o maior prazer, assim. Poxa, né? Deve ser legal também. Deve ser Que tem isso também, né? Às vezes você pega um ator mais experiente, que o cara também, isso que é um grande lance, o cara, ele resolve muitas coisas pra mim, então isso é maravilhoso. É isso. Você pensa coisa, o cara embarca e ele resolve muitas Às coisas. vezes só com o olhar o cara já sentiu a mesma coisa que você já foi resolver, né? Você falou que ficou meio nervoso com o Fernando Meirelles, porque é uma... Claro, né? Você fica, né? E como diretor, pegando esses atores, o primeiro que você pegou pra dirigir, qual foi a sua primeira direção? Foi Alguém Acaba de Morrer Lá Fora, que eram atores recém-formados. Tá, mais tranquilo. Mas quem que foi o primeiro grande ator assim, de teatro que você pegou pra dirigir e falou? Pô, imagina, cara, dirigir minha mulher, por exemplo, a Carolina, que pra mim é uma das maiores atrizes, não pra mim não, de teatro contemporâneo da idade dela. No Rio de Janeiro não tem ninguém que faz o que ela faz no palco. Eu ia falar, eu acho que ela é atriz, porque o rosto dela eu conheço. Mas eu falei, não, tô viajando muito. Já fez novela, já fez um monte de coisa. Eu acho que eu conheço. E tem isso, assim, e aí dirigir, por exemplo, dirigir a Júlia Marini, que é da minha companhia, que são atrizes que vieram comigo desde a minha formação. E são colegas de trabalho. Então, são grandes atrizes. Então, o espetáculo Ela, por exemplo, que eu dirigi, que era com a Carolina, que ela faz magistralmente bem. E tem uma cena que é uma cena que a gente estreou no Banco do Brasil também. Que é uma cena incrível, que é eu quero ver. A mulher fala sobre a doença, esclerose lateral amiotrófica. Nossa. Que é um argumento meu também. Eu tive a ideia de falar da doença e convidei a Márcia Zanelato para... E ela ganhou prêmio com o espetáculo, foi indicada a todos os prêmios de dramaturgia, enfim. E aí ela tem uma conversa com Deus, que é a mulher dela, que está com ela. E, enfim, já sabe onde a coisa dá, porque é uma doença bastante agressiva, né? E é isso. Então, são atrizes que eu falei, pô, é difícil, porque são atrizes que fazem parte da minha formação como colegas de trabalho. A gente está em cena, a gente se entende, a gente criou linguagem direta para fazer, e aí, de repente, eu vou dirigi-las. São atrizes que têm muita experiência, tanto quanto eu, e são atrizes incríveis. Né? E sempre argumentos e roteiros bem... densos. O teatro... Não dá para dar para você agracia a gente qualquer coisa isso. né? E agora, por exemplo, o Isaac é um ator que tem 60 anos, tem 40 anos de carreira. Eu tenho 34 de idade, vou fazer 35. Então ele tem mais tempo de carreira do que eu tenho de idade. E, então é um cara... E ele ter essa generosidade de escutar, de ouvir, de fato se colocar disponível para a condução, é incrível. E qual que é a sua visão como diretor? Qual que é a sua pegada de diretor? Para onde você vai? Você vai começando, né? Por exemplo, o Padical, por exemplo, eu já tinha uma identidade estética a pesquisar já traçada na minha cabeça. Então, quando eu comecei, você primeiro, como diretor, e acho que como ator também eu gosto de ser conduzido dessa maneira, que é quando o diretor começa a te guiar através da descoberta da linguagem. Porque por mais que eu tenha na minha mente muitas coisas que me interessam, eu preciso pesquisar para entender se a linguagem realmente dá certo. Sim. Linguagem estética, linguagem corporal, interpretativa, de como é que você vai conduzir esses atores para a obra, entendeu? Né? E eu preciso entender. E como a gente cria também a dramaturgia em processo, então é tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, não tem muito jeito. A gente vai entendendo e aí eu vou conduzindo os atores de acordo com
E que você já aconteceu de você pegar um grande ator e ele ir indo, e você fala assim, não, mas não era exatamente assim, vai para esse lado aqui. Ah, já, né? Acontece normal Já, isso, claro. né? E É natural, claro. Já dirigiu alguém muito difícil de ser dirigido? Acontece também, né? Ah, já. Isso vai dando bagagem para quem você. tem menos experiência. O que você mais gosta? Você gosta mais de teatro? Aquela pergunta clichê que não tem como, né? Porque gostar hoje dessas coisas é diferente de gostar ontem dessas coisas. Tudo vai mudando, né? Vai mudando até a nossa relação como com novela, por exemplo. A gente não assiste mais tanto novela como antigamente. A audiência pode ser grande, mas não é grande como antigamente. Igual eu quase não vejo televisão, apesar de estar na televisão. Então, assim... As coisas se modificaram um pouco, né? Vão se modificando, a sociedade... Mas a novela é uma coisa que ainda funciona muito, né? Não, claro, de um modo se geral. for comparar com uma série, a novela é... Mas como o mundo vai modificando, as pessoas hoje, cada vez mais, têm uma gama de opção para entretenimento. Se você compara 20, 30 anos atrás, que o único modo de entretenimento era a TV... Por isso as televisões batiam 60 pontos de audiência. Sim. Por isso as coisas eram... 90, né? Teve coisa que já deu 90. Hoje você tem as plataformas de streaming, você tem todas as coisas relacionadas. Você tem a coisa do cinema, que não é maior do que antigamente, porque acho que antigamente o cinema ainda era muito mais forte. Nós tínhamos muito mais salas de cinema, né? Por exemplo, a questão do cinema hoje é marketing. Hoje em dia né? a gente não tem, né? Então, mas hoje você tem as plataformas, né? Que tem uma gama de possibilidades, você pode baixar coisas pela internet, mas ainda assim, grande parte da população ainda tem a TV aberta como única forma de entretenimento. Né? Ainda mas tem, eu, né? voltando para o assunto, para a pergunta que você me fez, eu fui desenvolvendo paixões assim pelas coisas. Eu sou completamente apaixonado, eu faço teatro, pode soar piegas, mas por total necessidade, eu preciso fazer teatro. O teatro é uma coisa que me motiva. Dá pra ver isso, é inegável. Eu sou apaixonado, eu gosto de apresentar espetáculos, eu gosto de produzir espetáculos, é uma coisa que eu gosto de fazer. Do artesanal, você gosta. A televisão é uma coisa que eu desenvolvi uma paixão muito grande pela possibilidade que ela me traz de pensar rápido. A televisão, você precisa pensar rápido o tempo inteiro. Que é pressão, né? Administrar pressão também. E eu lido bem com a pressão, eu gosto. É uma coisa que me deixa... Eu gosto da adrenalina, então. E o cinema é uma coisa que você consegue ir mais artesanalmente, sabe? Você consegue lapidar. Embora na TV eu já fiz coisas também artesanais. Eu fiz Subúrbia, uma série do Luiz Fernando Carvalho, que foi em 2012, que foi a minha primeira experiência assim, grande na TV. Com um diretor exigente. Que tem uma pegada totalmente artesanal. Artesanal. E isso é muito legal, por Difícil exemplo. de ser compreendido até hoje, né? Mas ele já fez... O Subúrbia, por exemplo, era uma obra totalmente popular, assim, que ele fez. Foi a estreia da Érica Januza na TV. Não, ele fez coisas muito populares, mas agora a sociedade está caminhando, infelizmente, para um outro tipo de... Então, assim, ele fez Meu Pedacinho de Chão, uma coisa, é uma obra-prima. Primeira fase de Velho Chico, uma obra-prima. Mas talvez... Não cabe hoje tanto, popular, né? Hoje é Dia de Maria, né? São obras... Nossa, ele é genial, cara. Mas eu acho que eu fui desenvolvendo paixões, assim. O teatro é a minha formação, né? Eu acho que todo ator devia passar pelo teatro, assim. Acho mesmo. Todo mundo fala isso, né? Mas eu acho bacana também. Quer dizer, se tiver que escolher entre ficar com um só para trabalhar... se a gente pode fazer tudo, né? Vamos fazer tudo. Senão se a gente tem essa possibilidade, se a gente tem essa oportunidade... senão você fica... ele não quer responder. Senão você fica com o que dá mais dinheiro ou com o que dá mais tesão? Vamos ser sinceros aqui. Precisa pagar boleto, tem filho, né? Tem filha, precisa pagar boleto, mas se a gente consegue administrar o tesão com o financeiro, é legal, né? E Gênesis, uma novela bíblica. Uma novela bíblica. Como que é isso? Você nunca fez antes? Eu fiz Jesus, né? Fez Jesus? Fiz Jesus. Então já está batizado, né? Já foi. É divertido, né? Pô, a Bíblia é a maior epopeia do mundo, maior licença poética, saga. Porém, bem tentar seguir, E aí é incrível, né? Fiz Jesus. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então eu sei tudo que se trata, né? Sério? Sei. É divertido. Que incrível. E aí Gênesis fala, o início. Gênesis quer dizer o início, né? Então fala
o Nossa, início é da muito humanidade. louco, né? A Gênesis é uma loucura, né? Através da visão bíblica, que é essa epopeia, né? Tô até curiosa para entender como eles fizeram isso, porque é complicado, é complexa a Gênesis, imagina, né? são Como eles várias. resolveram isso ali no roteiro, no A argumento. novela vão ter várias fases, né? Desde o princípio, do início, que Deus fez Adão e Eva, tudo. Adão e Eva, depois passa Caim e Abel, Abraão, Isaac, Jacó, os Noé. 12 filhos, Noé. E a minha fase é de José do Egito, que é o final. Que já teve José do Egito, Que mas já vai teve ser uma José outra do José do vai Egito ser dentro de Gênesis. Porque eles falaram, já teve José do Egito, mas como é que você faz Gênesis sem entrar em José do Egito? Não dá. Porque aí já entra no povo hebreu, né? José do Egito acaba uma saga ali que já entra em Moisés, que é nos 10 testamentos. Nos 10 mandamentos. 10 mandamentos, que já teve a produção, né? Paulo, que legal conversar com você. Conversar com um ator que está agora ligado em tudo, que está fazendo tudo, né? Um grande ator que é você, né? Já pegou grandes personagens na TV, porque a TV é implacável, né? Ou você é bom ou você é bom, né? Se você não é tão bom, é só para fazer algumas outras coisas. De repente, para ser uma mocinha ali, ou no seu caso, você tem que ser bom, né? A gente não é bonito, né? Tem que ser bom. Não só por causa disso. Mas porque você sabe que existem algumas concessões. Você está ali no set, você sabe melhor do que eu. Existem algumas concessões. Mas é a vida, né? É a vida. Não estou criticando isso, não. Eu estou entendendo. E o que é bom também é que a gente, com o tempo também que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a não questionar o espaço do outro, né? Claro. Você começa a questionar a falta do seu espaço, se houver. Porque aí tá errado. Exatamente. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo, eu tô aí. Isso se não tiver espaço, tá errado. Né? Se você verdade. tá no mercado... Você tá em movimento... O espaço do outro é o espaço do outro. Se ele tá ali é porque ele tem que estar ali. Algum motivo ele fez alguma coisa para estar ali. E às vezes a gente também, abre uma concessão, você também já deve ter abrido alguma concessão, você também já deve ter tido alguma concessão em algum momento da vida. Então eu já tive, né? Então assim, eu acho que comecei aqui sem tanta bagagem. Acontece, mas a crítica não era isso, não, tava querendo dizer, eu super entendi. Eu queria te mostrar o seu trabalho, né? Porque você faz coisas incríveis no teatro, é inquestionável o seu trabalho no teatro, é absurdo, né? É inquestionável, são textos difíceis e que... Ou você é bom ou você é bom, tanto como diretor quanto como ator. Seriado, cinema e nas novelas você já pegar grandes personagens, né? Já te derem uma confiança absurda ali com textos. É um barato. Né? E Gênesis foi um barato, porque eu trabalhei com o Edgar Miranda em Jesus e ele me chamou para fazer agora esse personagem que é uma delícia, é um personagem ótimo, tem um gráfico incrível dentro da novela, assim. E tem humor, tem como? Aqui você falou do humor, né? Tem humor, é muito divertido, mas é por um outro viés, assim. Ele é um homem muito bom. Então, qual que é o seu personagem? Pode falar ou não pode? Posso falar. O Chama seu personagem? Shirader. É um egípcio, na verdade, ele é um imigrante, que já também fala dessa coisa. Ele é um imigrante e que vai para o Egito tentar a vida. Então, ele é um padeiro que, na época, ter uma profissão era uma coisa muito incrível, porque pouquíssimas pessoas tinham profissões, né? Então, por isso, quem era carpinteiro, quem era padeiro, quem era pedreiro, construtor, tinha uma importância social muito grande. Era tudo muito ambulante, muito, né? porque geralmente as pessoas não tinham profissão. E esse meu personagem, ele tem isso, ele é casado, então a gente mostra todo um panorama da relação desse casal, um dos poucos casais da trama. Então, mostra o panorama disso. E ele é um cara que tem uma ambição, só que é uma ambição genuína, verdadeira. Ele quer melhorar de vida. Então, ele é um padeiro que trabalha numa irrigação para o palácio do faraó do Egito. E aí ele conhece o José e ele tem um sonho. E aí José, enfim, a grande lance do José do Egito é isso. Ele decifra sonhos, né? Porque ele é um cara abençoado por Deus e ele tem uma visão diferenciada. Então, ele participa disso. Então, ele acaba conhecendo José dentro da cadeia, enfim, porque aí acontecem umas coisas que ele vai parar na cadeia, mas ele consegue ficar rico, o meu personagem. Porque ele consegue ir trabalhar no palácio, ele consegue virar padeiro do palácio, e aí já é uma ascensão social gigante, porque ele vai morar no palácio. A base é o palácio. Exatamente. E aí depois ele vira copeiro do faraó, que aí é a coisa mais incrível, porque ele trabalha direto com o faraó, e aí de fato ele fica rico, enfim, ele consegue
levar a mulher dele para trabalhar, mas aí o casamento já não tá tão bom, porque ele teve que se afastar para poder ir atrás do sonho dele, e ele no primeiro momento não pode levar a mulher para lá, então tem toda essa relação com o faraó, com a mulher, com o José do Egito. Tem um conflito ali. O conflito é bem grande, assim, é bem legal, o personagem é bem interessante. Estou bem contente. Muito legal. Olha, a gente vai encerrar, a gente tem que encerrar, mas Paulo, eu adorei ver isso em você, tipo, vocês pegando os Highlanders do teatro, né? Que bom. Essa coisa muito legal, e não só Highlander do teatro, mas fazendo muito bem feito, com muita propriedade, tá? Espero longa vida para a Companhia de Teatro Independente, para você como diretor, ator, né? Maravilhoso, que vocês continuem aí com essa força toda, que a gente precisa tanto agora, e com tanta cultura, né? Com tanta pesquisa, com tanto conteúdo, com tanto embasamento. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, assim, ó, obrigada por se dedicar à cultura, obrigada por continuar, né? Lutando pelo teatro, com os teatros fechando, com a cultura sendo sucateada agora. Então, assim, parabéns, sucesso, boa sorte, espero te ver aí para sempre, fazendo sucesso. Vamos nessa. E toda a sorte do mundo para a Companhia de Teatro Independente e para os seus trabalhos. Obrigada, tá? Imagina, eu que Obrigada agradeço. mesmo. Esse foi o Sem Frescura de hoje, gente. Nós voltamos na semana que vem com mais Sem Frescura aqui na Bem Mais TV para você.